Modernas, evangelho distorcido. Você já deve ter ouvido a frase pequenas igrejas, grandes negócios. De fato, muitas igrejas hoje se tornaram empresas e seus líderes chamam a atenção pela ostentação do poder e da riqueza. Por essa razão, estão estampados em revistas de jornais, não por suas ações sociais, mas por serem considerados os homens mais ricos de seu país. Uma revista financeira de renome, inclusive, colocou os maiores líderes religiosos do Brasil no topo, isto é, entre os homens mais poderosos financeiramente. É nesse evangelho distorcido que muitos acumulam riquezas e vivem o céu na terra. Mas aqueles que buscam o poder são ambiciosos e gananciosos, e por isso não terão lugar no paraíso, já que este é o lugar destinado àqueles que buscam primeiramente o reino de Deus. Muitos perguntam como que essas pessoas atingiram um poderio tão grande, chegando ao ponto de se tornarem milionários apenas com a pregação do Evangelho, já que os apóstolos de Jesus morreram pobres e perseguidos. Bem, a resposta é simples. A igreja moderna se adequa ao fiel e não o fiel a ela. Isso significa que o pregador falará apenas o que a Assembleia quer ouvir e mais, irá distorcer o Evangelho a seu favor, podendo inclusive reinterpretar passagens bíblicas. Outra estratégia é mudar as regras, os dogmas e a própria tradição da igreja. Fazendo isso, a instituição passa a aceitar tudo como normal e banal, com a intenção de atrair cada vez mais fiéis. Assim, aceitam o pecado e dele tomam partido, com o único objetivo de ser uma igreja politicamente correta que aceita a tudo e a todos. É claro que a igreja deve aceitar a todos, mas embora tudo seja permitido, nem tudo convém. Portanto, a igreja deve aceitar o pecador, mas jamais o pecado. Muitas igrejas de hoje assimilaram a ideia de que para serem grandes devem montar um verdadeiro espetáculo, com shows, distribuição de curas e milagres e promessas de prosperidade financeira. Muitas são verdadeiros teatros disfarçados de templos, com encenações de possessões demoníacas e supostos deficientes físicos que levantam de suas cadeiras de rodas. Embora esses líderes religiosos demonstrem um poder de cura que desafia a medicina tradicional, quando sentem uma simples dor de cabeça, procuram os melhores hospitais do Brasil e os melhores médicos, cuja consulta custa em média R$400, valor este que poucos dos fiéis da sua igreja seriam capazes de arcar. Deus é capaz de todas as coisas, mas não existe distribuição de milagres. Quem anuncia cura por meio secreto ou infalível, ou mesmo promete que a pessoa será curada, comete crimes descritos no Código Penal, tais como o curandeirismo e o charlatanismo. A Bíblia, em sua sabedoria, nos relata que porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tal passagem está escrita em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Se a palavra do seu pastor apenas lhe deixa feliz, algo está errado. O pastor deve aconselhar, incentivar, mas sobretudo alertar e puxar a orelha quando necessário. Isso mesmo, quando você comete um erro, ele tem que puxar a sua orelha, ele tem que te alertar. Se ele apenas profere palavras bonitas, isso não está certo. Essa não é a pregação do verdadeiro evangelho, mas de um evangelho disfarçado, distorcido, que visa apenas interesses secundários. Atualmente, o sucesso financeiro é mais importante que a salvação. Logo que muitos líderes perceberam isso, passaram a prometer não um novo céu e uma nova terra, mas um novo carro, um novo apartamento, a viagem dos sonhos, um novo emprego, etc. A fé de hoje é movida pela esperança da conquista terrena e não pela busca da salvação. As pessoas querem viver o céu na terra, sem se importarem com o que acontecerá depois da morte. A prosperidade é o que mais atrai o homem a Deus, e esse Deus é chamado dinheiro. Nos dias atuais, o dinheiro traz sim felicidade, e muitos o buscam intensamente. Na mente de muitas pessoas, o dinheiro é o único digno de adoração. É como naquele filme do 50 Cent, Fique Rico ou Morra Tentando. De tal modo, muitas igrejas neopentecostais se baseiam no contrato civil de fazer ou não fazer. Caso você cumpra com a sua parte,
Isso é, com o dízimo, você terá o esperado retorno. Do contrário, o contrato será de não fazer. Em todos os casos, a igreja sempre será beneficiada, pois caso o milagre não aconteça em sua vida, é sua culpa, sua única e exclusiva culpa, pois você não teve fé suficiente. Por isso, o milagre não aconteceu. Não adianta pagar o dízimo e não ter fé. Esse é o argumento mais utilizado. A igreja moderna, como dito, parece ser aquela que se adequa às vontades do fiel, e não aquela em que o fiel se submete à palavra de Deus, ensinada pelos pastores. Assim, tudo convém. Se o fiel é tratado como cliente, pregar o evangelho verdadeiro pode afastá-lo. Por isso, para manter o caixa cheio e o freguês satisfeito, o cliente, digo fiel, sempre tem razão, ainda que esteja errado. Essa é uma boa estratégia de marketing em empresas, e não em igrejas. Porém, tal prática foi abraçada por muitos líderes religiosos, na busca pela fama e pelo poder. Em um mundo altamente capitalista, libertino e consumista, onde as prioridades são a prosperidade e o prazer pelo prazer, as igrejas, para se firmarem e angariarem mais e mais fiéis, haverão de minorar as escrituras, ou delas não tomar partido, para que todas as ovelhas façam parte do mesmo rebanho, ainda que entre elas existam lobos disfarçados. Por conta desse evangelho distorcido, espalhado em várias crenças, é que muitos cristãos hoje vivem em cima do muro, ou mesmo acreditam praticar o verdadeiro evangelho, ensinado em sua instituição religiosa, quando na realidade ele está indo contra aquilo que acredita seguir. Ler é sempre melhor do que ouvir. Nem tudo que é dito pode estar de acordo com o que está escrito. É preciso tomar muito cuidado. Eu encerro mais este vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Veja gospel e coisas piores do que estas que estão entrando no meio do povo de Deus. E infelizmente muitos crentes que não amam a Bíblia, que não têm interesse de aprender a palavra de Deus, estão se deixando levar por esses apetrechos de Satanás. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos dando ouvido a espíritos enganadores, a espíritos de demônios. E nós sabemos que, infelizmente, os demônios estão atuando de uma forma muito forte no meio de muitas igrejas. O problema é que muitas igrejas estão sendo levantadas, como também muitos cristãos dentro de igrejas, e estão trazendo doutrinas diabólicas, estão trazendo facilidade para dentro da igreja, estão trazendo mundanismo, como levaram para a igreja de Laodiceia. Mas nesta última hora, Deus lá das gospel e tantas coisas diabólicas, eles não irão entrar no céu se não se arrependerem. É momento de nós se voltar para Deus, mas essa bagunça está ficando generalizada na igreja. Se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas nós, mas você, deve ser sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. As pessoas fogem de uma doutrina bíblica. O que é reteté ou cair no espírito? Diferente do que muita gente pensa, o reteté não surge do pentecostalismo. Foi um movimento que surgiu paralelo ao movimento pentecostal. Há registros históricos, segundo consta na revista Defesa da Fé, que em 1923, Gunnar Wingren, um dos maiores fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, foi informado de que certo movimento pentecostal começava a alastrar-se por Santa Catarina. Sem perda de tempo, Wingren deixou Belém do Pará, berço do pentecostalismo brasileiro, e embarcou para o sul. No endereço indicado, veio ele a constatar: não se trata de Pentecostes, mas feitiçaria e baixo espiritismo. O movimento do reteté não é de origem brasileira, mas estrangeira, que na verdade esse nome só é conhecido aqui no Brasil. O seu nome,
real é Unção de Toronto, por pertencer à prática esotérica da Igreja Comunhão da Videira do Aeroporto de Toronto, no Canadá. Uma das igrejas que mais deram notoriedade ao movimento do reteté a partir de 1994. Na mesma revista que citei acima, diz: ao contrário das demais igrejas pentecostais, que buscam preservar a ortodoxia doutrinária, a Igreja do Aeroporto granjeou surpreendentemente notoriedade em virtude das manifestações que ocorriam em seus cultos. Dizendo-se cheios do Espírito, os frequentadores dessa igreja começaram a manifestar-se de maneira estranha e até exótica. Em dado momento, todos punham-se a rir de maneira incontrolável. Alguns chegavam a rolar pelo chão. Justificando essa bizarra, alegrava-se tratar-se de gargalhada santa. Outros iam mais longe. Não se limitavam ao estrepitoso dos risos. Saíam urrando como se fossem leões, como carneiros, ou gritando, como guerreiros. E ainda outros caíam no espírito. A teologia do continuismo é a grande fonte que alimenta modismo dessa natureza e continuarão surgindo outros. O que é a teologia do continuismo? É a crença de que a revelação divina continua, mesmo com o encerramento do cânon das Escrituras. Os seguidores dessa teologia acreditam que Deus fala fora das Escrituras, por ser Deus maior que as Escrituras e por Deus continuar agindo na história. Assim, a Bíblia não passa de uma fonte de demais coisas que Deus tem para revelar. Daí o grande amontoado de apóstolos, patriarcas, papas, profetas, tendo novas revelações de forma de dogmas, unção profética, atos proféticos, unção de Toronto, remas, idas ao inferno, idas ao céu, aparições de Maria, segredos de Fátima ou outro evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, tudo isso é uma heresia segundo as Santas Escrituras. Preste atenção nesse culto que foi realizado em 1994, sem a influência do reteté ou cair no espírito. Agora preste atenção com a influência do reteté ou cair no espírito, o que os cultos se tornou nos dias atuais. Vai